Olá pessoal, tudo bom? Este aqui é o primeiro vídeo do canal, tá? Onde nós vamos tratar sobre a estrutura de redes, arquitetura, nós vamos falar sobre hardware também, vamos falar como que funciona, alguns outros assuntos que eu estou programando mais pra frente, tá bom? IPv6, redes, hardware, processamento, né? Vamos entrar um pouco mais a fundo dessa parte aqui ao longo das séries, tá? Meu nome é Christian, tá? E hoje nós vamos iniciar sobre IPv6, beleza? Então vamos lá. Nossos principais conteúdos hoje vai ser o protocolo IPv6, o que é e suas características, certo? Nós vamos falar sobre como que é as contrações de IPv6, que no IPv6 é mais comum, o tipo de endereçamento, unicast, multicast, ncast, que não está aqui, mas tem. Protocolo de descoberta de vizinhos, o Slack, o DHCP v6 Startless e o Startful, tá? Nós vamos tratar desses assuntos também. Então nós vamos mostrar um pouquinho a diferença entre o IPv6 e o IPv4. O IPv4 todo mundo conhece, todo mundo já está ciente, é o famoso 92.168.0.108, 110, 120, às vezes tem o IP 10.0.0.1, tem um 127 que é o T-Loopback, então é o padrão. Agora o IPv6 ele tem uma característica diferente, né? Nós podemos observar que ele é hexadecimal e nós temos o exemplo aqui ABCD 1000 400 2 pontos, depois eu explico isso neste vídeo ainda, FEDC 204. Observa que eu falei o número ditando os números 1000, não falei 1000, porque como que é hexadecimal, não existe 1000, aqui não existe 1000, 400 não existe, tá? Mas vamos explicar um pouquinho mais pra frente, tá bom? Então as principais características, o IPv4 tem 4 conjuntos octagonal, IPv6 8 conjuntos hexadecimal, IPv4 dividido por 2 pontos, né? O IPv6 é dividido por 2 pontos, o IPv4 é dividido por ponto, tá? O IPv6 ele tem o IPsec já introduzido nele, o IPv4 não. O IPv6 ele tem a questão do Slack, a autoatribuição do host. O IPv4 ele ainda precisa do DHCP, tá certo? E aqui nós vamos começar o nosso conteúdo, tá? Então, a primeira coisa que nós vemos aqui é essa parte onde nós vemos dois conjuntos de 4 zeros, tá? Que isso significa, no IPv6 nós temos a questão de omissão de zeros, certo? Então, esses zeros aqui eu não uso, né? Logicamente, visualmente eu não uso, né? Ele tá ali incluído, ele é importante para poder completar os 8 conjuntos, só que não precisa ser apresentado, ele precisa estar na construção. Então o que nós fazemos? Nós colocamos 2 pontos. Então aqui, ó, nós temos aqui os zeros, tá tudo zerado aqui, né? E os 2 pontos indicando que tem conjunto zerado ali, tá? Então tem conjunto zerado. Mais pra frente vocês vão ver melhor. Aqui nós temos os exemplos, tá? Detalhe, esses exemplos aqui, eles não estão com uma estrutura completa. Como assim? Eles não têm os 8 conjuntos, tá bom? Então, como nós vimos lá em cima, nós temos aqui 2 conjuntos zerados e aqui embaixo nós temos os 2 pontos, certo? Então nós temos os 2 pontos indicando que tem conjunto zerado. Nós sabemos sim que tem conjunto zerado,
quantos conjuntos? Ah, mas por que você está falando que quantos conjuntos? Eu estou vendo que tem dois conjuntos ali. Às vezes você está no IPv4, no IPv6, vai ter 2 pontos, você não vai saber quantos conjuntos zerados tem ali. Então você tem que fazer uma conta. E nós vamos ver isso ainda nesse vídeo. Nesse segundo exemplo aqui, ó, nós temos esses 3 conjuntos zerados aqui, e logo embaixo nós também temos os 2 pontos, certo? 2 pontos, 2 pontos. Beleza? Até aí tranquilo. Então, você viu esses 2 pontos, conjunto zerado, tá? Agora nós vamos aqui para a segunda contração. A segunda contração tem esses 3 exemplos, 000A, e você vê que do lado direito só tem A. Por quê? O 0 à esquerda para mim não é importante. Então eu faço a omissão dos zeros. Eu sei que existe 0, eu sei, mas não é importante, tá? Então o A ali apareceu sozinho. Você pode observar que no segundo e no terceiro exemplo ainda existe 0 na parte da direita. Por exemplo, o segundo exemplo aqui, ó, que é o 00A0, você vê que na direita tem aqui o A0. Porque o meu 0 da direita é mais importante do que da esquerda, tá? No terceiro exemplo, a mesma coisa. Se fosse A000, ia aparecer os 3 zeros também, tá? Então aqui o exemplo. No primeiro exemplo aqui nós temos 0010. Lembrando que eu não posso falar 10. Aqui nós só temos 10. Aqui no final nós temos 000A. No segundo exemplo nós temos 00D0, embaixo aqui só D0. Aqui nós temos 000F, embaixo só F. E assim sucessivamente. Lembrando que esses IPs aqui eles não estão na forma completa, tá? Então vamos passar para o próximo. Aqui nós vamos falar dessas duas contrações, esses 2 exemplos, mais um. Como assim? Nós vimos aqui em cima que se nós temos vários conjuntos zerados, nós colocamos 2 pontos, 2 pontos, certo? Isso aí é um padrão. Só que se eu tiver um segundo conjunto zerado, o que eu faço? Tiver mais um conjunto zerado, eu não posso colocar mais 2 pontos, 2 pontos. Tá bom? Então aqui no exemplo de baixo aqui, nesse aqui, ó, já falando aqui, ó, eu não posso ter 2, mas o que eu posso fazer? Eu posso colocar 2.0, 2.0. Eu sei que tá tudo zerado, mas não posso colocar 2.2 pontos. Aqui o exemplo aqui, nós vimos também os zeros à esquerda. Nós temos 000A e mais à direita nós temos somente o A, tá? Aqui nós temos, esse aqui também não está completo, tá? Só lembrando, não está totalmente completo. Aqui nós temos os exemplos de tudo, tá? Nós temos os zerados, os zeros omissos à esquerda e o segundo campo zerado. Observa, eu tenho o primeiro campo zerado e aqui, ó, nós temos os 2 pontos, 2 pontos. O segundo conjunto zerado, eu só simplesmente coloquei aqui, ó, 2.0, 2.0, 2 pontos, tá? Porque eu não posso ter o segundo conjunto 2 pontos. E aqui nas omissões dos zeros, nós temos lá o 00A0, 000A. Então nós temos aqui o A e o A0. No segundo exemplo também, nós temos aqui a contração do zero, a segunda estrutura, que não pode zerar de novo, e a omissão aqui, certo? Agora aqui já é uma coisa mais completa. Aqui realmente nós estamos falando, nós estamos vendo aqui um IP completo, certo?
E aí nós estamos falando da máscara de subrede do IP, tá? Nós vamos explicar um pouco sobre máscara de IPv6, lembrando um detalhe aqui que nós vamos falar no próximo episódio ou ao longo do tempo. O IPv6 tecnicamente ele não tem máscara de IP. Vai bugar um pouco a cabeça, mas é isso. Praticamente o IPv6 ele não tem máscara de IP. Ah, mas o que é esse /64 aí? É a máscara de IP. Só que nós vamos entender mais pra frente que essa questão de máscara de IP é meio que nula, meio que não existe, tá bom? Então, ó, como que nós vimos aqui, ó, nós temos, pelo conteúdo que nós vimos lá, nós temos o DB8, lembra, nós temos 4 conjuntos, 4 algarismos, né? Então nós temos o 0DB8, o 0 está omisso, nós temos o A aqui, tá vendo? E os 2 pontos. Então é tudo que nós vimos nos slides anteriores, tá? Então o que isso significa? E nós temos um 1 aqui no final, só para vocês observarem aí. O que isso significa? Que esses 2 pontos têm alguns conjuntos zerados. Quantos conjuntos? Eu não sei. Aí nós temos que descobrir. Como que se faz isso? Nós vamos contar os conjuntos visíveis. Como assim? Nós temos aqui o 2001, o DB8, nós temos o A e o 1. Tá bom? Beleza, como que eu vou fazer isso? Eu vou fazer 8 menos 4, que é o conjunto visível, menos a quantidade de conjunto, menos os conteúdos, os números visíveis que nós temos aqui, as partes visíveis. Então 8 menos 4, 4. Então temos 4 conjuntos zerados. Esse 64 bits fala que os 4 primeiros conjuntos é a rede. Então, colocando mais explícito aqui, ó, 2001 DB8A, primeiro conjunto omisso, 0000, é a rede. É a rede. Aí nós temos o 0000, 0000, 3 conjuntos zerados, mais 0001. Então são os hosts. Esse P, que é nós estamos falando do Unicast, a primeira versão, que é o GUA, ele é visível pela rede inteira, tá? Então já começa a entender o porquê que não existe o protocolo de máscara de rede, né? Não existe esse protocolo de máscara de rede. Então aqui nós temos ele completo, 4 conjuntos visíveis, 8 menos 4, 4, ou seja, total de 4, falta 4, beleza? Então esse aqui é o conteúdo de hoje, tá? Nós vamos falar sobre mais variações desse IP, alguns detalhes a mais nos próximos vídeos, tá bom? Nós vamos falar assim sobre o Slack, sobre o Unicast, né? Que esse IP aqui nós vamos ver que é a parte de Unicast, o GUA, e assim sucessivamente, beleza?